Senhoras e senhores, chegamos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre combustíveis fósseis, ok? Bom, o que são então combustíveis fósseis, né? E para que eles servem? Os combustíveis fósseis, eles têm um papel muito importante na sociedade, tal qual conhecemos hoje, pois eles representam mais de 75% da demanda energética mundial, sendo usados em veículos, em indústrias e em residências. O que é um combustível fóssil, né? O Gabriel deve estar perguntando aí. O termo fóssil você já conhece, né? E ele significa então que tem a ver com restos, né, ou vestígios de plantas ou de animais, né? É coisa antiga, né? E essas coisas elas são encontradas nas camadas terrestres, né? E são coisas de muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, os combustíveis fósseis eles se originaram exatamente por meio da decomposição lenta de seres vivos, sejam eles animais ou vegetais, ao longo de milhares e milhões de anos. Então, esses restos de matéria orgânica foram sendo soterrados nas camadas mais profundas da crosta terrestre, preservando oxigênio, e com isso ocorreu a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, né? Então, a combustão ou queima de todos os combustíveis fósseis, elas geram gases poluentes, tais como o dióxido de carbono, que é considerado por muitos como o principal causador do aquecimento global, e vários outros gases. Um outro ponto negativo dos combustíveis fósseis é que eles não são renováveis, ou seja, um dia as suas reservas vão ter um fim. O que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que hoje o combustível que é utilizado, por exemplo, né, na locomoção para movimentar os carros, né, um dia isso vai chegar ao fim. É por isso que eles tentam investir o máximo em criar novas formas de combustível, né, como por exemplo já existe, né, carros que são movidos a gás, né, existem também carros que estão sendo desenvolvidos para se movimentar com a luz solar e até mesmo com água, né? Tudo isso, todas essas criações, todas essas invenções são uma forma de tentar minimizar esse impacto ambiental, né? Porque um dia os combustíveis fósseis, né, vão chegar ao fim e a gente precisa criar novas formas de poder sobreviver sem eles, né? Ou de não gastar tantos eles, porque são coisas que nós precisamos no dia a dia. Então nós temos três tipos de combustíveis fósseis, né? Os principais é o petróleo, né? O petróleo ele é um líquido escuro composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, além de pequenas quantidades de compostos orgânicos, né? Que contém enxofre, nitrogênio e oxigênio. Ele é um combustível fóssil mais utilizado atualmente, porque o seu refinamento por meio da destilação fracionada origina várias frações ou misturas de compostos orgânicos com quantidades próximas de carbono que compõem os derivados do petróleo. E estes podem ser usados de várias maneiras. Você sabe algo que pode ser usado com o petróleo? Tem alguma ideia, alguma dica? Olha só, nós temos vários exemplos, né? A gasolina é o principal deles, né? Nós temos também o gás natural, o óleo diesel, que são usados como combustíveis. A querosene, que pode ser usada na iluminação. Nós temos o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que ele é utilizado no gás de cozinha. Nós temos a parafina. Você sabe para que serve a parafina? Sabe a vela, aquela vela que você usa quando acaba a energia? Pois ela é feita também, né, de um derivado de petróleo. E também ela é utilizada para fazer vários cosméticos. O asfalto usado na pavimentação de ruas, além de muitos outros derivados do petróleo, são utilizados na produção de vários outros sintéticos. Um outro combustível fóssil que nós temos é o gás natural, né, que ele é composto principalmente, né, a sua composição está ligada ao petróleo também. Ele é usado como combustível, como matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação
de plásticos também. O governo tem incentivado o uso do gás natural em indústrias para geração de calor, tendo em vista que ele é o menos poluente que os derivados do petróleo. Outro combustível fóssil que nós temos também, né, o terceiro é o carvão mineral. Né, você deve estar pensando que é aquele carvão que você usa para fazer o churrasquinho no final de semana, né? Inclusive faz o churrasco e não chama o professor, né? Isso aí não está certo. Mas o carvão mineral, ele é um combustível que foi obtido pela fossilização da madeira e é constituído de uma mistura de substâncias complexas ricas em carbono. Pessoal, a diferença do carvão mineral para o petróleo é básica, né? O petróleo, como que ele surgiu? Ele surgiu da mistura, né, e a decomposição de seres vivos, né, principalmente de seres animais que foram se decompondo e com camadas e camadas, né, de terra que vieram por cima depois, né, e juntando a pressão e o calor deram origem ao petróleo, aquele líquido preto. Já o carvão mineral, ele é basicamente, pessoal, madeira, né, árvores que se decomporam e juntando também a pressão e o calor, eles se fossilizaram e formaram o que é hoje o carvão mineral, ok? Então, existem 4 tipos de carvão mineral, mas o que apresenta a maior importância comercial é um que é chamado de hulha, que ele tem 80% de carbono. Quando sofre a destilação seca, a hulha origina 3 frações que contêm compostos usados para os mais diversos fins. Essas frações são gases usados como combustíveis e na iluminação de ruas. O alcatrão de hulha, que é a maior fonte natural de compostos aromáticos usados para a produção de plásticos, tintas, produtos de limpeza e até mesmo fertilizantes. Ok? Bom, basicamente é isso a nossa aula de hoje. A gente continua esse assunto na próxima aula, ok? Eu aguardo vocês.